Jô Soares foi muito mais do que um humorista. Ele foi escritor, apresentador, músico e, claro, um amante declarado de carros. Nascido em 1938, Jô construiu uma carreira de respeito que atravessou gerações, dos tempos de Família Trapo, lá nos anos 60, até o Programa do Jô, que encantou as noites da Globo por quase 2 décadas. Mas quem convivia de perto sabia que o verdadeiro hobby de Jô não era só a arte, era também o ronco dos motores. Ele sempre teve um carinho especial pelos carros, fosse um compacto cheio de charme ou um sedã de luxo imponente. E cada automóvel na vida de Jô parecia ter uma história própria, um detalhe que o tornava único. No fundo, esses carros eram quase como companheiros de palco para ele. Afinal, não era raro ver Jô chegando a eventos ou gravações em um modelo diferente, sempre chamando atenção pelo bom gosto e pelo toque de irreverência que só ele tinha. E quando a gente pensa em todos esses veículos que passaram pela vida dele, é impossível não imaginar as conversas que ouviam, as risadas nos bancos de couro e as ideias que surgiam no meio do trânsito. Era ali, atrás do volante, que Jô deixava de lado as câmeras e, quem sabe, encontrava um pouco de paz no meio da correria. Mas será que toda essa paixão resistiu ao tempo? Agora vamos ver qual foi o primeiro carro de Jô Soares e como ele marcou o começo de tudo. Toda paixão tem um começo, e para Jô Soares, tudo começou com um carro tão curioso quanto sua própria trajetória. O Homi Isetta, um modelo italiano de 3 rodas que parecia ter saído de um desenho animado, pequeno, arredondado e todo amarelinho. Foi o primeiro carro que ele comprou ainda no início dos anos 1960. Jô chamava esse carrinho de Bolinha e falava dele com um carinho quase infantil. Em entrevistas dizia que o Isetta tinha tudo a ver com ele. Compacto, divertido e totalmente fora do padrão. Era um carro que despertava sorrisos por onde passava, assim como o próprio Jô. Esse primeiro carro não era só um meio de transporte. Ele era símbolo de liberdade para um jovem artista que ainda estava começando a fazer seu nome na TV. Imagina só, Jô Soares rodando pelas ruas do Rio de Janeiro, rindo alto e sonhando com o sucesso que ainda estava por vir. Hoje, ninguém sabe ao certo onde esse carrinho foi parar. Não há registros de leilões, doações ou até mesmo de alguém que tenha visto o Homi Isetta em ação nos últimos anos. Talvez esteja guardado em algum galpão, empoeirado, mas ainda cheio de histórias. E essa dúvida, se o primeiro carro de Jô ainda existe ou não, deixa um ar de mistério que combina perfeitamente com a vida dele. Mas o Isetta foi só o começo. A garagem de Jô Soares logo ficou ainda mais interessante. Agora, vamos conhecer os carros clássicos que vieram depois e como eles se tornaram parte de um estilo de vida que misturava luxo e humor como ninguém. Depois do pequeno e charmoso Homi Isetta, Jô Soares começou a dar um toque de classe à sua coleção. E foi aí que entrou em cena o MP Leifer, um roadster brasileiro com alma de clássico europeu, feito sobre a mecânica do Fusca, mas com um jeitão retrô que lembrava os carros de cinema. O MP Leifer combinava perfeitamente com a personalidade de Jô, elegante e cheio de histórias para contar. Durante anos, Jô foi visto desfilando com esse carro pelas ruas do Rio e de São Paulo. Era como se ele estivesse sempre pronto para um passeio de filme antigo, mas com um toque de humor e sofisticação que só ele sabia dar. O MP Leifer não era só um carro, era quase um figurino para quem sempre viveu entre personagens e roteiros. Mas Jô também gostava de robustez. E por isso, na mesma época, ele adotou um utilitário que virou marca registrada, o Land Rover Defender 130.
Um carro feito para quem gosta de aventura e que, curiosamente, se tornou o carro de uso diário de Jô por muitos anos. Era fácil imaginar a cena: Jô com seu Defender 130 indo do estúdio de gravação para casa sem medo de buraco ou engarrafamento. E não era raro ver o carro parado no ateliê de sua ex-esposa, Flávia Pedras, com quem ele mantinha amizade mesmo depois do divórcio. Era como se o Defender fosse testemunha de encontros, reencontros e de toda a vida que Jô construiu fora das câmeras. Hoje, ninguém sabe onde estão esses dois clássicos, se estão guardados, se foram vendidos ou se descansam em silêncio, longe dos flashes que tantos acompanharam. Mas uma coisa é certa: eles são parte de um capítulo que mostra que o gosto de Jô pelos carros ia muito além da estética. Era também sobre liberdade e personalidade. E se você acha que isso já é luxo, segura, porque agora vem a fase dos carros modernos e dos presentes de luxo, que só um ícone como Jô Soares podia ganhar. Na virada dos anos 2000, Soares já era mais do que um artista, era uma verdadeira instituição brasileira. E o gosto pelos carros só ficou mais refinado. Foi nessa época que um presente especial entrou na vida dele: o Volkswagen New Beetle vermelho, oferecido por ninguém menos que Roberto Marinho, o magnata das comunicações. Imagina só ganhar um carro de luxo de presente de um dos homens mais poderosos do Brasil. O New Beetle era moderno, estiloso e, ao mesmo tempo, carregava toda a nostalgia do Fusca, que encantou gerações. Um carro que misturava o passado e o presente e que combinava direitinho com a carreira de Jô, sempre de olho no futuro, mas sem nunca esquecer de onde veio. Além do Beetle, outro compacto de luxo que passou pela garagem de Jô foi o Mini Cooper, um carro inglês charmoso e perfeito para quem gosta de estilo. Jô parecia gostar do contraste. De um lado, o carrão robusto como o Defender, do outro, compactos cheios de personalidade. Cada vez que ele chegava em um evento com um desses modelos, era como se dissesse: eu continuo sendo o mesmo Jô, mas com um toque de sofisticação que só o tempo e o talento trazem. Esses carros mostravam que ele não precisava de ostentação exagerada. Bastava um automóvel elegante e um sorriso no rosto para conquistar a plateia. E como sempre, o destino desses carros ainda é um enigma. Eles podem estar em algum galpão, quietinhos, ou talvez rodando por aí, guardando as memórias de um dos maiores nomes do humor brasileiro. E falando em luxo, a garagem de Jô não parava por aí, porque além desses compactos charmosos, ele também teve sedãs que esbanjavam respeito e poder. Carros que pareciam feitos sob medida, para quem sempre foi sinônimo de inteligência e bom gosto. Bora conhecer? Quando que o assunto era luxo puro e absoluto, Jô Soares não brincava em serviço. Além dos compactos estilosos, ele também tinha carros que impunham respeito. O Saul Chrysler 300C Cool e o BMW Série 7. Dois sedãs que são sinônimos de sofisticação e poder. O Chrysler 300C era um verdadeiro carrão americano, daqueles que você vê em filme de máfia ou na garagem de grandes empresários. Com linhas imponentes e um motor que faz o chão tremer, o 300C era perfeito para quem queria chegar chegando. Jô gostava desse estilo. Afinal, quem sempre brilhou no palco sabe que às vezes o carro também precisa ter presença de palco. Já o BMW 750i era o ápice do conforto e da tecnologia alemã. Um carro para quem sempre teve olho clínico para qualidade, e Jô era exatamente assim. Detalhes impecáveis, bancos que pareciam abraçar quem sentava e aquele silêncio absoluto na estrada, como se fosse o próprio camarim ambulante de Jô Soares. Dizem que esses sedãs foram usados por ele em momentos importantes, seja para chegar em eventos ou para curtir a vida ao lado dos amigos mais próximos. E de novo, fica a pergunta que não quer calar:
Onde será que eles estão agora? Segundo as informações disponíveis, ninguém sabe ao certo se esses carros foram herdados por Flávia, a ex-esposa de Jô, ou se ficaram esquecidos em alguma garagem silenciosa. Mas uma coisa é certa: esses sedãs carregavam não só conforto, mas também o legado de um homem que sempre fez questão de ter o melhor, sem jamais perder o charme e a inteligência que o Brasil tanto admirava. Mas se até agora falamos de carros que eram símbolos de luxo e poder, o próximo passo é conhecer o cenário mais chocante de todos, a mansão de Vinhedo, que ficou totalmente abandonada. Vem ver como o último endereço de Jô virou quase um retrato de abandono. E o que isso pode dizer sobre os próprios carros que ele deixou para trás? Se os carros de Jô Soares sempre chamaram atenção, a mansão que ele tinha em Vinhedo, interior de São Paulo, era ainda mais impactante. Avaliada em cerca de 10 milhões de reais, a casa era o cenário perfeito para quem sempre viveu entre o luxo e a cultura. Mas depois de 2020, tudo mudou. A mansão ficou abandonada, esquecida e tomada pelo mato. As paredes brancas agora estão pichadas, o jardim virou selva e o silêncio tomou conta dos corredores, onde antes ecoavam risadas e conversas. É um contraste quase doloroso, de palco de festas e encontros a um lugar onde só restam lembranças empoeiradas. Esse abandono virou símbolo de um mistério que ronda o legado de Jô Soares. Se até a mansão, que ele chamava de lar, está largada, imagine o destino dos carros que já foram paixão do apresentador. Estariam eles parados na garagem dessa mesma casa? Ou talvez esquecidos em outro lugar, esperando que alguém tenha coragem de trazê-los de volta à vida? Ver a mansão assim, tão grandiosa e ao mesmo tempo tão solitária, faz a gente pensar sobre a própria passagem do tempo. Tudo o que parece sólido, até uma casa de 10 milhões de reais, pode se perder se não aí houver quem cuide, quem zele e quem se lembre das histórias que ali moraram. E essa mansão abandonada é só um pedaço do mistério, porque a história de Jô Soares não acaba aí. Ainda teve um momento que uniu carros de luxo e o maior ídolo do automobilismo brasileiro. Quer saber qual foi? Vem comigo, porque a próxima parte é de arrepiar. Se tem um momento que marcou a ligação de Jô Soares com o mundo dos carros e também com a paixão nacional pelo automobilismo, foi aquele 29 de março de 1994. Nesse dia, Jô teve a honra de participar do lançamento da Audi no Brasil e não foi de qualquer jeito. Ele entrou pilotando a Audi 8 Enta Cabriolet, num hangar lotado no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O detalhe que fez a cena entrar para a história, ao lado dele, estava ninguém menos que Ayrton Senna, o maior ídolo da Fórmula 1 brasileira. Enquanto o tema da vitória tocava ao fundo, Jô e Senna surgiram juntos, trazendo o carro direto do cargueiro da Varig que o trouxe da Europa. Imagina só, Jô Soares, que sempre foi o mestre do humor e das entrevistas, pilotando um Audi ao lado de Senna, num dos momentos mais simbólicos da história automotiva do Brasil. Era como se o rei das noites de talk show tivesse virado, por um instante, um piloto cheio de estilo. Esse dia mostrou que Jô não era só um apaixonado por carros no privado. Ele também sabia transformar qualquer volante em parte do espetáculo. E mais do que isso, mostrou que, mesmo ao lado de um ídolo como Senna, Jô continuava sendo ele mesmo, carismático, elegante e cheio de vida. Mas apesar de toda essa energia, depois da morte de Jô, o destino desses carros virou um mistério. Vamos agora dar uma olhada no legado automotivo dele e nos boatos sobre onde estão esses veículos que um dia foram sinônimos de classe e poder. Com a morte de Jô Soares em 2022, todo o seu patrimônio entrou num novo capítulo. Heranças, testamentos e decisões que ninguém imaginava.
Segundo as reportagens, 80% do espólio dele foi deixado para a ex-esposa, Flávia Pedras Soares, enquanto 10% foi destinado a amigos e funcionários que o acompanharam ao longo da vida. Mas, quando se fala nos carros, o destino deles virou um verdadeiro enigma. Até hoje, não se sabe se esses veículos foram leiloados, guardados em alguma garagem secreta ou simplesmente esquecidos. O que existe oficialmente é a promessa de que Flávia está criando o Instituto Jô Soares para preservar tudo o que ele deixou: livros, quadros, objetos pessoais e, quem sabe, até os carros que um dia foram parte da vida dele. É estranho pensar que um homem que sempre amou carros e viveu cercado de luxo talvez tenha deixado esses símbolos parados no tempo. Será que alguém ainda tem coragem de ligar o motor de um carro que foi de Jô Soares? Ou será que, como a mansão de Vinhedo, esses automóveis vão virar ruínas silenciosas de um passado glorioso? O que é certo é que esses carros não eram só máquinas. Eles eram testemunhas de momentos incríveis. Eles ouviram risadas, conversas profundas e talvez até as ideias que Jô transformava em piadas e histórias inesquecíveis. E agora fica a pergunta para você. Se pudesse, você teria coragem de dirigir um carro que pertenceu a um ícone como Jô Soares? Ou acha que esses veículos devem mesmo ficar guardados como relíquias intocáveis, como parte da história de quem fez o Brasil rir por décadas? Fica aí o mistério. Mas antes de terminar, vamos fechar com uma reflexão final para você levar com você e pensar sobre como até os ícones têm seus capítulos esquecidos. E assim a gente chega ao fim dessa viagem pelos carros de Jô Soares, uma viagem que vai muito além de motores e latarias. Esses carros foram símbolos de uma vida grandiosa, de um humorista que nunca teve medo de dizer o que pensava e de alguém que, acima de tudo, soube viver cada momento com intensidade. Mas também são um lembrete de que tudo passa. Carros que já brilharam, hoje parados, mansões que já foram palcos de festas, hoje em silêncio. A verdade é que, por mais que a gente acumule bens e conquistas, o tempo sempre encontra um jeito de nos lembrar que nada é eterno. E agora eu quero saber de você. Dessas histórias que a gente contou, qual carro você gostaria de dirigir, mesmo que só por um dia? Ou você acha que esses carros deviam ficar guardados como parte de um museu que conta a história do Jô Soares e do Brasil? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e já aproveita para dar aquele like maroto. Ajuda demais o nosso canal a continuar trazendo essas histórias que misturam luxo, legado e muitas vezes esquecimento. E se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. No próximo vídeo, a gente vai continuar explorando essas histórias que estão escondidas por trás de portas fechadas e vidros embaçados, porque às vezes os maiores segredos estão onde ninguém mais quer olhar. Até lá!